Igreja, vamos entrando aí para iniciarmos o culto ao Senhor nessa manhã. Convidar aí quem está lá de fora e tomando o seu lugar, você que está aqui dentro, já se coloque de pé. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor com alegria nessa manhã. Quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, abrir comigo novamente no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Apocalipse 5, versículo 11. Vamos preparar a nossa vida, o nosso coração para adorar ao Rei dos Reis nessa manhã, para adorar ao Senhor dos Senhores, para engrandecer aquele que é o único digno de ser louvado em nome de Jesus. Que você possa desfrutar desse tempo precioso, que você possa desfrutar desse tempo da melhor maneira possível, pois o Senhor está aqui entre nós, e que Ele possa tocar no seu coração em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Que nessa manhã você possa adorar ao Senhor com esse ímpeto, com essa entrega. Que você possa declarar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, aquele que é digno de receber toda adoração, aquele que é digno de receber todo louvor, que Ele seja adorado através dos seus lábios, que Ele seja adorado através do erguer das suas mãos, que Ele seja adorado através de uma entrega genuína da sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você puder, erga uma de suas mãos ao Senhor, se apresente a Ele nessa manhã, declare o quanto que você o ama, declare o quanto você é grato de estar na presença dEle, declare o quanto você precisa dEle, declare em nome de Jesus. Senhor, seja engrandecido, seja louvado, o Senhor é tudo para nós, mais do que o ar que respiramos, mais do que tudo, Senhor, é o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa se alegrar conosco nessa manhã, que seja uma manhã de celebração, uma manhã de adoração, e que o Senhor se faça presente entre nós, seja uma festa do seu povo contigo aqui nesse lugar, Senhor, e que nós possamos te oferecer o nosso melhor. Abençoa, Senhor, o Rogério, o Daniel, a Carla, o Tiago. Abençoa, Senhor, a Fernanda, abençoe a Odaleia, a Ana. Toma, Senhor, todos os que estão servindo nessa manhã. Tome a sua igreja, Senhor, e que o Senhor possa ser engrandecido em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Comece aplaudindo ao Senhor aí no seu lugar. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Adoremos a Ele com alegria em nome de Jesus.
para a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor, e a vergonha desfaz. Tua presença aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Glória, Senhor, tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor.
sobre a nossa vida. Tu és soberano sobre a história. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua palavra, Senhor, e ver o quanto o Senhor é grande, ver o quanto o Senhor é poderoso, ver o quanto o Senhor é maravilhoso, Deus. Os Teus planos não são frustrados. De fato, Senhor, os Teus planos não fracassam. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos acreditar que em tudo o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, esteja sobre a nossa vida, Senhor. Seja aquele que reina sobre nós. Nós queremos nos submeter ao Teu cuidado e ao Teu governo, Senhor. Queremos nos submeter à Tua vontade, a fazer e cumprir o Teu querer, Senhor, na nossa vida. Como nós cantamos aqui agora, Senhor, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, Senhor. A mais ninguém, a somente o Senhor. Que o Senhor esteja acima de tudo e de todos na nossa vida. Que o Senhor esteja no centro do nosso coração. Que o Senhor ocupe o lugar de primazia. Que o Senhor venha ocupar o primeiro lugar em cada um de nós, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Entregue a Ele o seu louvor. Entregue a Ele a sua adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu gostaria de aproveitar ainda que você está de pé. Antes da gente ofertar, eu gostaria de levantar um clamor, orar junto com você pelo nosso bairro. Hoje alguns irmãos, algumas irmãs não puderam estar conosco por questão relacionada a coisas que aconteceram ontem aqui nas proximidades, relacionada à violência, e nós não podemos deixar de orar pelo nosso bairro, orar pela comunidade da Tirol, orar pelas ruas adjacentes, que o Senhor venha livrar os seus do mal, que o Senhor venha derramar a sua justiça. Uma coisa que nós vemos em Apocalipse, amados, nenhuma oração é em vão. Quando a gente olha nos textos que nós estudamos hoje, o Senhor recebe a nossa oração como um incenso diante do seu trono. E quando Ele manifesta juízo, Ele pega daquele incenso e Ele joga contra a terra. A nossa oração tem um poder que a gente não imagina. Então eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento pela Tirol, a orar pela freguesia, a orar por Jacarepaguá, que o Senhor venha abençoar essa área onde nós moramos, onde o Senhor nos colocou, e que Ele possa trazer em nome de Jesus justiça. Nosso Deus é um Deus que manifesta o seu juízo. Nosso Deus é um Deus que manifesta a sua ira sobre toda maldade, sobre toda perversidade, sobre toda pecaminosidade. Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Tu és o Deus da justiça. Tu és o Deus que está sobre a história, reina soberano. E nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre essa causa. Venha, Senhor, com a Tua justiça, Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não faz, aquilo que o homem se negligencia a fazer, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, entra nessas causas. Dá livramento, Senhor, às crianças. Dá livramento, Senhor, às famílias. Dá livramento, Senhor, aos idosos. Dá livramento, Senhor, ao Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que praga alguma venha adentrar nas nossas tendas. Senhor, livra do homem mau. Livra, Senhor, da bala perdida. Livra, Senhor, de toda cilada maligna em nome de Jesus. Senhor, nos faça atravessar por esse deserto, Senhor, de uma maneira extraordinária, sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus. Se o mar, Senhor, estiver diante de nós, que o Senhor abra para nós passarmos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar livramento, Senhor. Dê livramento a nós. Meu Deus, muitas coisas acontecem, nós não temos poder para impedir, humanamente falando, Senhor. Cada um de nós, nas ruas onde nós moramos, no bairro onde nós estamos, Senhor, muitas coisas acontecem, mas, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, a Tua mão poderosa está sobre nós, a Tua mão poderosa está sobre o Teu povo. Então, Senhor,
caminhe conosco por essas ruas, dá livramento, Senhor, em nossas casas, dá livramento, Senhor, aos nossos familiares, guardem, Senhor, aqueles que estão expostos a esse mal, meu Deus, em nome de Jesus, traga o teu avivamento, Senhor, traga a tua transformação, usa, Senhor, a tua igreja para levar libertação a esses que estão perdidos, Senhor, nessa vida, em nome de Jesus, Senhor, que haja um mover do céu na terra, em Freguesia, em Jacarepaguá, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que haja salvação, que haja, Senhor, libertação dessas vidas que estão cegas, Senhor, nesse mundo maligno, meu Deus, em nome de Jesus, que as trevas venham ser desmanteladas pelo poder do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, os nossos irmãos que nessa manhã estão, Senhor, abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, Senhor, amedrontados, meu Deus, em nome de Jesus, sopra a tua shalom sobre eles nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, as crianças, que elas não venham desenvolver traumas, meu Deus, em nome de Jesus, que elas possam crescer, Senhor, blindadas em sua mente, em seu coração, pela palavra do Senhor, pelo cuidado da igreja com elas, meu Deus, em nome de Jesus, nos faça, Senhor, nos ajude a fazer a diferença nesse tempo, Deus, faça o teu milagre, Deus, aquilo que nós não podemos fazer, nós depositamos nossa confiança no Senhor, e que nós possamos, Senhor, continuar avançando como teu povo nessa terra, nesse lugar, seja, Senhor, com Jacarepaguá, seja com o Rio de Janeiro, seja com o Brasil, Senhor, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento, e eu gostaria de fazer um convite especial para a igreja. Nessa semana agora nós estamos envolvidos numa oferta especial, que é a oferta destinada aos pastores aposentados. Ontem eu recebi uma mensagem do nosso SD falando sobre isso, e eu gostaria de convidar você a, nesse momento de oferta, você vai entregar a sua oferta ao Senhor no gasofilácio, o seu dízimo, para abençoar a obra do Senhor aqui nesse lugar. Mas eu gostaria de desafiar a todos nós, você que puder, a separar uma nova oferta generosa para abençoar a vida desses irmãos e dessas irmãs que serviram ao Senhor com muito afinco, homens e mulheres de Deus que serviram durante anos e que hoje estão aposentados do ministério pastoral, mas que seguem fazendo a diferença ainda, seja dando aulas, seja cuidando de células, seja pastoreando pequenos grupos. São homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida a cuidar de outras vidas. E eu gostaria de convidar você nesse momento a ser generoso, a ser generosa. Se você for fazer por via Pix vai ser projetado aqui, coloca na identificação ali que a sua oferta é para a oferta do pastor aposentado. Se você for entregar a sua oferta fisicamente aqui, você pode pegar um envelope ali atrás branco que está ali no painel. Vou até pedir ajuda do Marcos aí. Marcos, por favor, entrega o envelope para o pessoal que for pegar ali com ele ali atrás, e que nesse domingo nós possamos ofertar com generosidade, que você possa fazer de acordo com as suas forças, mas de uma maneira generosa, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor? O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos teus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa.
consagrando ao Senhor. Deus, consagramos a Ti os dízimos e ofertas entregues, Senhor, no gasofilácio, transferidos, Senhor, para o Pix da igreja. Senhor, as ofertas que aqui ficarão, nós consagramos ao Senhor e Te pedimos a Tua bênção, Senhor, para administrar esses recursos, para empregá-los da melhor maneira possível, Senhor. E Deus, nós consagramos também a oferta dedicada, Senhor, a abençoar os pastores aposentados. E nós queremos, Senhor, honrá-los, porque, Deus, a igreja que nós fazemos parte hoje, frequentamos hoje, Senhor, houve muito trabalho desses homens e mulheres, Deus, que no passado, muitos deles pastorearam, inclusive, mais de uma igreja, de uma vez só, para, Senhor, consolidar os trabalhos, para, Senhor, plantar e que nos bairros pudesse ter ali uma igreja metodista. E Deus, nós Te louvamos pela vida desses homens e mulheres valorosos, Deus, que eles possam ser abençoados por essas ofertas. O Senhor esteja provendo sobre a vida deles, Deus, e que eles possam sentir honrados por essa geração que está hoje, Senhor, na certeza de que nós fazemos parte de uma obra só. Estamos aqui envolvidos na missão do Senhor nessa terra. O Senhor esteja abençoando a vida deles e suas famílias, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. E já quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos lá? Continuando aí nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos. 30ª mensagem, hein? Já chegamos na mensagem número 30 dessa série. Estamos aí lendo todo o Evangelho de Marcos, começamos em janeiro e hoje é a 30ª mensagem. Vamos ver quantas que teremos, né, até o final, mas vamos caminhando aí sempre com muita calma, com o coração muito aberto. Tem sido uma experiência maravilhosa ler esse livro e meditar em cada palavra nele. E nessa manhã eu trago o tema da mensagem para você, e eu gostaria que você repetisse esse tema comigo com muita força em nome de Jesus, amém? Prepara aí a sua voz e repete assim, diga: não somos uma obra inacabada. Não somos uma obra inacabada é o tema da mensagem de hoje. E a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor, Tua palavra está lida nessa manhã, e fala conosco, Deus, é a oração que nós pedimos. Senhor, que essa palavra venha trazer alimento, crescimento, Senhor, para a nossa caminhada, e que possamos sair daqui felizes na certeza de que o Senhor falou conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá então, o tema da mensagem: não somos uma obra inacabada, não somos uma obra abandonada, não somos uma obra que fica pela metade, nós somos uma obra que o Senhor completa, nós somos uma obra que o Senhor inicia, que o Senhor dá seguimento e que o Senhor completará em nome de Jesus. E essa palavra que nós acabamos de ler, você que tem uma boa memória, vai lembrar de um outro texto. Você que tem uma boa memória vai se lembrar aí de um outro texto que nós lemos recentemente, que foi a cura de um homem gago e surdo. Lembra dessa passagem? O milagre foi muito parecido. As pessoas levaram aquele homem para Jesus e pediram o que para Jesus? Impõe a mão nele, toca nele. Só que Jesus pega aquele homem, o que ele faz? Leva aquele homem para fora da multidão,
E então ele cura aquele homem de uma maneira pouco convencional, digamos assim, né? A palavra vai dizer que Jesus cospe na língua daquele homem. A palavra vai dizer que Jesus faz ali algumas outras coisas com ele, né? Coloca o dedo no ouvido daquele homem e declara em alta voz, dizendo Efatá, ordenando que abra-se então os ouvidos daquele homem, que a língua dele se desenrole, e a palavra diz que ele começa a falar então normalmente. Um milagre muito parecido, muito parecido. E nesse caso aqui, Jesus está curando agora um cego. E ele também cospe naquele cego em seus olhos e faz ali um ato naquele momento, tirando ele do meio da multidão. Só que olhando para esse texto aqui, eu quero trazer uma reflexão para você, focando não apenas no cego, mas focando nos discípulos de Jesus. Porque, amados, uma dinâmica que nós encontramos nos evangelhos, Ana, é o seguinte: tem milagres que se tratam puramente da pessoa que está sendo curada ali. O foco é na pessoa. Mas tem milagres que têm um propósito profético para apontar para uma outra direção. Tem milagres que não se trata apenas do enfermo, mas se trata das pessoas que estão no entorno do enfermo. E esse é um milagre que se enquadra nessa categoria. Como diz a expressão aí que a galera gosta de usar, né? Não é sobre o enfermo, né? É sobre as pessoas que estão no entorno dele. E é verdade. E aí eu quero lembrar aqui com vocês que os milagres de Jesus são sinais. Sinais apontam para algo. Eu tenho repetido isso aqui nas últimas semanas. E quando nós vimos, por exemplo, o milagre de Marcos 6, quando Jesus anda sobre o mar, ali era um milagre, Rogério, que Jesus realizou para apontar algo para os discípulos. Sinal aponta para alguma coisa. O sinal não tem um fim em si mesmo, ele aponta para algo. Naquele milagre em que Jesus anda sobre o mar, havia um significado. E qual que era o significado? Os discípulos receberam uma ordem, Ricardo: peguem o barco e vão para o outro lado que eu vou encontrar vocês lá. E o que o texto nos mostra, Romildo? Eles travaram no meio do caminho. E aquilo não foi só um evento da natureza, aquilo apontava para a vida daqueles discípulos. Eles estavam estagnados, porque o final do texto vai dizer para nós que eles estavam sem entender ainda o que Jesus tinha feito lá atrás, quando ele multiplicou os pães e peixes. Então aquela situação ali no barquinho não era só natural, revelava o momento espiritual que aqueles homens estavam vivendo. Eles não estavam estagnados só fisicamente, eles estavam espiritualmente estagnados. E esse milagre que nós acabamos de ler revela que os discípulos estão cegos. Os discípulos não conseguem discernir as coisas. E a gente vai ver aqui nessa palavra a partir de agora. Primeiro ponto da mensagem, para você marcar aí. Primeiro ponto, um cego que representa os discípulos. Primeiro ponto da mensagem, um cego que representava os discípulos. E aí eu quero olhar com você na palavra para um texto aqui. Marcos capítulo 8, versículo 18. Marcos capítulo 8, versículo 18. Jesus está falando com seus discípulos. Olha o que ele vai falar para eles aqui. Tendo olhos, vocês não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000 e quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, 12. E de quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? O que Jesus fala no começo do versículo 18? Gente, vocês têm olhos, mas não estão vendo? Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo? O que falta para vocês? Vocês não estão discernindo as coisas. Jesus está falando para os discípulos. E aí, depois desse texto, nós chegamos à cura do cego que nós estamos lendo. E aí, no texto que vem depois, que é o texto que a gente vai ver aí na próxima mensagem, Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Os olhos de Pedro se abrem. E Pedro declara, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Os discípulos que antes estavam cegos e não discerniam, irmão Ronaldo, o que estava acontecendo, depois desse milagre aqui que acontece, o que acontece? Os olhos são abertos, Pedro sabe discernir. Então essa cura desse homem cego aqui, não se trata apenas do cego em si,
mas aponta para uma cura que Jesus estava operando também nos seus discípulos. Ele estava curando a cegueira física daquele homem, mas ao mesmo tempo ele estava também abrindo os olhos dos seus discípulos. Esse cego representava os discípulos. Era um milagre que revelava um problema grave na vida dos discípulos de Jesus: falta de visão, falta de discernimento. E aí é interessante como que essa falta de visão se manifesta na vida deles. Olha que curioso. Primeira coisa, eles viam os grandes milagres. Eles estavam vendo tudo. Eles estavam vendo tudo. Imagine, Maelza, você ver Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para uma multidão de 5.000 pessoas. Imagina você ver Jesus andando sobre o mar, andando na água lá, e ele caminhando, e você vendo aquilo. Imagina você ver ele curando o cego. Eles viam tudo isso. Tudo isso. Eles viam, porém, continuavam cegos. Aí é interessante uma coisa, né? Eles ficavam impressionados com tudo que eles viam também. O texto vai dizer que eles ficavam perplexos. Imagina lá, Celinha vendo aquelas curas, eles ficavam assim de boca aberta, falando: o que está acontecendo aqui? Até chegarem ao ponto de dizer: quem é esse que até a tempestade acalma? Quem é esse que os mares o obedecem? Quem é esse homem? Eles ficavam impressionados, eles viam e ficavam impressionados, mas o coração deles estava voltado para outra direção. Aí que é importante destacar o seguinte: para quem tem um coração voltado para outra direção que não seja o Senhor, sinais não são capazes de fazê-los caminhar bem. Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Deus no deserto, lá em Êxodo, o que eles mais viram? Milagres, sinais. Só que era um povo de coração duro. O povo de coração voltado para uma outra direção. Eles estavam cegos espiritualmente. É totalmente possível eu ver Deus se manifestando na minha vida, na vida da minha família, e continuar cego. Quer um exemplo? Eu posso ter uma provisão de Deus agora na minha vida. Eu estou orando, Rogério, por um milagre. Deus, eu quero um milagre na minha vida, eu preciso que essa porta se abra, eu preciso dessa provisão, meu Deus, eu preciso, e Deus dá, glória a Deus, eu fico feliz. Aí, Gabriel, eu dou um pulo de alegria, eu falo para todo mundo que Deus é maravilhoso, mas aí depois surge uma nova necessidade. E aí, ao invés de eu me guiar pela fé no meu coração, na certeza de que Deus continua cuidando, o que eu posso fazer agora? Meu Deus do céu, está tudo ruim de novo. E aí começa a murmurar de novo. Cegueira. Vi, me impressionei, celebrei, mas isso não me levou a enxergar o que eu tenho que enxergar. O Deus que cuidou ontem, cuida hoje, cuidará amanhã. Os discípulos estavam tão cegos que eles não estavam percebendo isso. O problema da cegueira dos discípulos não era a falta de enxergar, era a falta de discernimento. Eles viam, mas não discerniam as coisas. Eles viam o que estava acontecendo, mas eles não compreendiam o que aquilo significava realmente. E aí, amados, a gente percebe isso mundo afora, multidões que se impressionam com milagres, multidões que se impressionam com testemunhos, multidões que ouvem coisas e ficam maravilhadas, mas falta-lhes o discernimento. Elas veem, elas ouvem, elas até participam, mas aquilo não gera transformação na vida delas. Aí é igual o testemunho, né? A gente vai ouvir um testemunho forte de alguém, e aí está lá a multidão ouvindo, né? Aí o cara está lá falando lá: não, eu antes matava, roubava, fazia, acontecia, e está todo mundo ali ouvindo o testemunho do cara, mas Jesus me transformou, agora eu sou um homem diferente, agora eu cuido da minha família, agora eu faço bem às pessoas, eu amo o meu inimigo, eu oro pelos que me perseguem. E aí a multidão fica: nossa, que testemunho maravilhoso, nossa, ele matava, roubava, era bruxo, chutava o cachorro, torcia para o Flamengo, Deus transformou a vida daquele cara, e agora ele é uma nova pessoa. E aí as pessoas ficam impressionadas, só que vai embora para casa e a vida não mudou nada, faltou discernimento. Eu posso ouvir uma palavra de Deus para a minha vida e, meu Deus, que palavra maravilhosa, só que se eu não discernir aquela palavra, eu fico só na admiração, e a admiração não transforma. Olha os discípulos, eles ficavam admirados, mas não eram transformados. A cegueira daqueles homens, eles tinham olhos, mas não viam.
Jesus tem poder para restaurar isso. Então, o primeiro ponto da mensagem é esse. Aquele cego representava os discípulos. Segundo ponto da mensagem, para a gente continuar avançando aqui. Segundo ponto, não pare na metade do caminho. Não pare na metade do caminho. E aí eu quero ler aqui a cura com vocês para a gente poder refletir nisso. Marcos capítulo 8, versículo 23. Vamos lá? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. E Jesus então novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Parar por aqui. Uma coisa interessante aí, talvez para quebrar aí uma curiosidade de um leitor mais atento, né? Poxa, peraí, o homem era cego, os olhos dele se abrem, como que ele sabe que as pessoas parecem árvores se ele era cego, né? Tem gente que se pergunta, e se pergunta com razão. Muito provavelmente esse não era um cego de nascença, o texto não vai dizer que ele era cego de nascença. Naquele tempo era muito comum pessoas perderem a sua visão, por conta da higiene da época, por conta de enfermidades da época, inclusive por conta de bactérias, de insetos que transmitiam enfermidades. Era muito comum você lidar com pessoas que perdiam sua visão. Muitas perdiam até novas. E, inclusive, tinha lei que tratava a respeito disso, que a pessoa que se tornava cego, ela passava a ter o direito de mendigar à beira das estradas. E aí é o caso de Bartimeu, né, que ele estava ali na beira do caminho. Então era comum, infelizmente, essa realidade, pessoas perderem a sua visão. Aquele homem, muito provavelmente, não era um cego de nascença, dado que ele olha e ele fala: olha, eu enxergo pessoas, porém, como árvores, né? Então ele tem uma referência para fazer aquela citação. Só que aí a gente pega nesse milagre, a gente percebe, é o único milagre em todos os evangelhos que Jesus faz por etapas. É o único, é o único. Não tem nenhum outro milagre que Jesus faz parte 1 e parte 2, não tem, é esse só e acabou. Jesus põe a mão sobre aquele homem, cospe nos olhos dele, e ele passa a enxergar vultos, ele passa a enxergar pessoas como árvores. E é interessante que isso aqui mostra para nós um processo de Deus na nossa vida, né? Falando que esse milagre se trata dos discípulos mais do que do próprio cego. A intenção de Deus não é que a gente saia apenas das trevas para a luz. Não é só essa a intenção de Deus, mas sim que depois de estarmos na luz, possamos ver tudo de modo perfeito. Deus não quer apenas tirar você do mundo, Ele quer também que você passe a enxergar as coisas e viver de uma maneira diferente. Deus não tem interesse apenas de tirar uma pessoa de um vício e tornar ela agora liberta daquele vício. Deus quer dar novas obras àquela pessoa. Deus não quer, e aí de novo, né, falando de testemunho de vida, né? Eu matava, eu roubava, eu fazia, acontecia. 55 minutos falando do passado, aí depois 5 minutinhos encontrei Jesus e agora sou diferente. Aleluia, glória a Deus. Vamos embora para casa, acabou. Jesus não quer apenas que a gente deixe de fazer coisas, Ele tem um algo a mais. Só que o problema é que na caminhada a gente corre essa tentação de parar na metade do caminho. Não, olha, eu era cego, agora eu vejo o vulto. Tá bom, chega, já está maravilhoso essa parte. Não, pastor, olha, antes eu fazia um monte de coisa lá fora, agora eu não faço mais. Pô, que maravilha, meu irmão, Deus abençoe, agora vamos viver novas obras. Não, deixa eu quieto aqui na minha aqui, porque eu parei com o que eu fazia de errado, isso já está bom. Não está bom. A obra do Senhor, quando para aqui, fica pela metade. Matias, o Senhor tem uma obra completa para fazer em você. Deus tem uma obra completa para fazer em mim. Deus tem uma obra completa para fazer em toda a igreja. Não devemos parar na metade do caminho. Não era propósito de Deus que aquele homem ficasse vendo pessoas como árvores. Não era propósito de Deus que os seus discípulos ficassem apenas se impressionando com os sinais. Deus queria levar eles a um nível maior. Os discípulos naquele momento estavam nessa metade. Eles estavam já caminhando com Jesus. Antes eles não estavam com Jesus. Agora eles estão. Só que tem um problema. Eles veem as coisas, mas veem como vultos. Eles veem os milagres, Cristina, mas eles estão vendo como vultos. Eles não estão vendo Daniel da maneira correta. Agora Jesus quer trazer a plena visão àqueles homens. Jesus quer mostrar que aquilo é uma parte da obra. É uma parte importante, porque para quem não vê nada, passar a ver vultos pelo menos é um avanço, já é alguma coisa.
mas não está completa, é uma parte da cura. Para quem não tinha, passar a ter alguma coisa é bom, mas Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. E a parte que estava realizada não era o todo. E assim na nossa vida a gente precisa identificar, Deus ainda tem um todo para realizar na gente. Deus ainda tem obras a mais para operar. O texto nos mostra que a luz entra nos olhos daquele homem, e agora ele está vendo, mas havia ainda uma ação que aquela luz precisava operar dentro da mente dele, dentro da visão dele, para que ele pudesse discernir o que era árvore e o que eram pessoas. Embora seja parte, não significa que seja insignificante. E isso a gente aprende, amados, olhando para a nossa doutrina também, como igreja metodista, porque John Wesley enfatizava muito a doutrina da santificação. John Wesley enfatizava muito isso. Existem etapas na vida com Deus, né? John Wesley falava, a primeira delas é a experiência da fé. Quando o homem chega e ele compara uma casa, a experiência com Deus a uma casa. Quando o homem ouve a palavra de Deus e aquela palavra começa a mexer com ele, desperta-se a fé, aquele homem está como que na varanda da casa, está na varanda. E aí quando aquele homem, tocado pela palavra, entrega a sua vida a Jesus, o que ele faz? Ele entra na casa e agora ele está no átrio ali, na entrada da casa, ele está na parte de dentro, mas ainda na entradinha da casa. Suponhamos que comparando a igreja aqui, tem a varanda lá fora, o homem entrou, agora está ali do lado da Odalé e da Ana. Só que aquilo é conversão, ele entrou na casa, só que Deus tem uma obra a mais a realizar, qual que é? Da santificação, fazer aquele homem conhecer a casa por dentro toda. O Senhor tem uma obra completa a realizar, não é só tirar do Egito, mas tirar o Egito de dentro de nós também, eu amo essa expressão. O propósito de Deus não é só tirar você do mundo, mas é tirar o mundo de dentro de você também depois. A cura completa que o Senhor vai operar vai acontecer durante o processo de santificação, que é um processo que dura a vida inteira, é um processo que dura a vida inteira. Ele tirou você do ambiente das más conversações, mas agora Ele vai limpar também o teu falar. Ele tirou você do ambiente das malícias e agora Ele vai limpar também a sua mente, o seu coração. Ele tirou você do ambiente do vício, do pecado, agora Ele vai tratar dentro do seu coração suas vontades, os seus desejos. Ele vai tratar agora o seu pensar, o seu enxergar, para que você agora deixe de amar as velhas coisas e passe a amar o que Ele ama. Esse é o propósito de Deus na santificação. Não basta só detestar o pecado, eu preciso amar o que é santo. E aí a libertação acontece de verdade. Tem muita gente que não consegue se libertar porque elas querem apenas detestar o abominável. Só que o Senhor nos mostra que a obra completa consiste em detestar o abominável e amar o que é santo depois. Amar as virtudes para que eu possa crescer nelas, é o que Deus tem para nós. Então quando Ele cura aquele homem, Ele está mostrando para os discípulos que existe uma coisa também que o Wesley vai falar, sobre os nossos sentidos espirituais, que precisam ser abertos. Eu preciso entender que, assim como eu sinto o ar quando eu respiro, entrando nas minhas narinas, assim como eu sinto as coisas quando eu toco nelas, assim como eu ouço, assim como eu posso provar através do meu paladar, há também um sentido espiritual no ser humano que precisa ser aberto. Nós precisamos aprender a discernir as coisas espirituais e discerni-las bem. E aí é como uma criança no ventre da sua mãe, ela tem já ali os sentidos, ela tem. A criança está ali e ela tem, é muito curioso isso, né? Ela tem o seu modo de respirar dentro da barriga da mãe, isso é lindo. Quando a Natane estava grávida do Bernardo, eu ficava ali, Ricardo, todo curioso, né? Tinha um aplicativo que ia mostrando semana a semana. Eu ficava olhando e falava, rapaz, como essa criança respira lá dentro? Ela está na água, é peixe, o que é isso, rapaz? E está lá e ele respira dentro da barriga da mãe, ele se alimenta lá dentro. Só que aqueles sentidos que estão ali enquanto ele está no ventre, eles se abrem plenamente quando ele sai, quando ele nasce para o mundo. E ali os seus sentidos se abrem, o seu pulmão se enche de ar, e ali naquele momento ele passa a receber um outro tipo de alimento, aqueles sentidos então são aprimorados e vão se desenvolvendo ao longo da vida. É um exemplo perfeito para a conversão. Quando nós nos convertemos, os nossos sentidos começam a ser trabalhados e gerados, o Senhor vai trabalhando em nós, só que o Senhor quer que o nosso pulmão se encha do ar que Ele tem para nos oferecer.
Ele quer que a nossa vida se encha daquilo que Ele tem para nos entregar. Sair do ambiente, do útero, para viver os propósitos de Deus na vida santa que Ele tem para nós vivermos. O Senhor tem uma obra para completar em cada um de nós. Por isso a gente não pode parar pela metade. Não pare aonde você chegou até agora. E o terceiro e último ponto para nós caminharmos para o encerramento dessa palavra: luz nos olhos e luz na mente. Terceiro e último ponto: luz nos olhos e luz na mente. E aí eu quero ler com você versículo 25. Vamos ler o 24 e 25. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Isso aqui é maravilhoso, né? Árvores que andam. 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Distinguia tudo de modo perfeito. Além da importância do ato de enxergar, existe também a importância da forma de enxergar. O ato de enxergar é importante, Odaléia, é importante enxergar, mas existe também uma outra importância, que é a forma como eu enxergo. Aquele homem, num primeiro momento, tinha o ato, ele enxergava, só que a forma estava muito ruim, a forma estava deformada, né? A forma estava deformada, estava tudo turvo ali. E ali naquele momento agora Jesus completa a obra, fazendo com que aquele homem enxergue de uma forma excelente. O texto vai dizer na conclusão do milagre que aquele homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Amados, a obra que o Senhor tem para operar na vida dos discípulos nesse texto e na nossa vida também, é que mais do que ouvir palavra, mais do que assistir palavra, mais do que ver sinais, mais do que ouvir falar dos sinais, mais do que ter essa experiência aqui, nós precisamos também aprender a distingui-la para a nossa caminhada e para a nossa vida. Ouvir a palavra é bom, mas é necessário também ter o discernimento de fazer o seguinte exercício enquanto eu escuto: o que essa palavra se aplica na minha vida, o que essa palavra se aplica no meu casamento, o que essa palavra se aplica nos meus estudos, o que essa palavra se aplica no meu trabalho, o que essa palavra se aplica no meu caminhar. Ouvir e discernir. Aquele homem agora, Daniel, enxerga e distingue perfeitamente as coisas. Distinguir é importante. Não basta eu enxergar essa bateria, eu preciso distinguir a diferença dela para essa guitarra aqui. É uma guitarra, né? Ou é um baixo isso aqui? É um baixo, isso aí mesmo. Já viu que eu manjo pra caramba, né? É isso aí. Eu tenho que distinguir a diferença das coisas. Eu tenho que distinguir a diferença de uma baqueta para um martelo. As duas coisas servem para bater, mas coisas diferentes. Eu não vou usar uma baqueta para pregar alguma coisa. Eu não vou usar um martelo para tocar bateria só porque ele serve para bater também. O que Jesus está ensinando aqui, aquele homem agora passa a distinguir perfeitamente. Eu preciso entender isso na minha vida também. Tem coisas que têm as suas semelhanças, mas eu tenho que entender o que é para esse tempo agora e o que não é. Tem coisas que eu tenho que aprender a olhar na minha vida e discernir as estações, que às vezes a gente se prende em saudosismos, e às vezes a gente se prende a um futuro que nunca chega, e a gente não vive o presente que Deus tem colocado diante de nós. Nós precisamos saber discernir isso. Nós precisamos saber discernir na nossa família a etapa, a fase que nós estamos vivendo hoje. Porque às vezes nós estamos cegos, presos em como era a nossa vida lá atrás. Ah, pastor, a minha casa era assim. Ah, pastor, os meus filhos eram assim. Ah, pastor, o meu casamento no namoro era assim. Ah, pastor, o meu trabalho lá atrás era assim. Era, só que a vida caminha, a vida avança. As coisas mudam, os filhos crescem, o namoro vira casamento. O casamento faz você conhecer a pessoa descabelada que você não via antes. O casamento você vê a pessoa perdendo o cabelo como ela, né, tinha antes. A vida anda, e é assim. Só que o que a gente precisa ter é um olhar capaz de discernir as estações, porque as coisas mudam, os desafios profissionais mudam,
os filhos vão entrando em fases que a gente tem que lembrar. Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, aleluia. Flecha não é para ser colecionada, flecha é para ser lançada. Quando a gente olha para a nossa vida familiar, quando a gente olha para nós mesmos, às vezes a gente fica triste porque, pastor, a minha vida com Deus lá atrás era de uma forma, hoje eu não consigo replicar o que eu fazia lá atrás. É porque você não foi chamado para ficar replicando coisas o tempo inteiro. A nossa vida consiste em avanços. Ah, pastor, no passado era maravilhoso que eu fazia assim, fazia assado. Glória a Deus, agora é o presente, Deus tem coisas novas no seu presente agora. Não fica abatido porque hoje você não consegue mais estar em ambientes que você podia quando você não trabalhava, porque ambientes que você conseguia estar quando você não tinha filhos. Cuidado com isso, não se prenda a isso. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas novas, nós precisamos saber distingui-las. Aquele homem foi curado no momento em que ele passou a distinguir perfeitamente. Distinguir perfeitamente. Saber distinguir lugares, saber distinguir tempos. A gente não fica repetindo as coisas o tempo inteiro, porque a vida avança. Você não come hoje o que você tinha que comer quando tinha 4, 5 anos de idade. Sua alimentação muda. Assim é na nossa vida com Deus também. O próprio Paulo vai comparar isso, né? Que o povo de Deus tem que sair do leitinho e ir para o alimento sólido, porque a gente tem que avançar. A gente tem que saber distinguir isso. Aquele homem passou a distinguir. E aí eu fecho essa palavra trazendo essa referência. É importante nós termos essa combinação. Aquele homem tinha uma visão turva num primeiro momento. Ele via pessoas, mas ele não sabia discernir uma pessoa de uma árvore. Parece árvores que andam. E aí, trazendo para nós aqui, nós precisamos, Gabriel, nós precisamos, Tiago, ter o seguinte: aliar uma boa teologia, um bom entendimento da palavra, um bom conhecimento bíblico a uma vida serva. Saber discernir as coisas. Saber discernir o que é que eu tenho que fazer com pessoas que estão perto de mim. Saber discernir o que essa palavra revelada se aplica nos meus relacionamentos. O que essa palavra revelada se aplica a áreas da minha vida que estão fora do lugar e que precisam ser alinhadas. Aliar um bom conhecimento, uma boa teologia de uma vida serva. Aquele homem teve a obra completa na vida dele quando ele discerniu: pessoas não são árvores, pessoas são pessoas. Árvores são árvores. E que o Senhor possa nos ajudar a viver isso em nome de Jesus. Um milagre que remete à vida dos discípulos. Jesus estava abrindo os olhos deles. E que Ele possa continuar abrindo os nossos também em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar aí em tudo que nós vimos nessa palavra, nessa manhã. E, Senhor, nós não queremos ser como os discípulos foram naquele momento, que viam muitas coisas, mas não discerniam nenhuma delas, Senhor. Discípulos que estagnaram no meio da caminhada, discípulos que se paralisaram, Senhor. Nós não queremos seguir por esse caminho. Nós não queremos ser também, Senhor, aqueles que vivem coisas maravilhosas, mas param na metade. O Senhor não tem para nós uma visão turva, o Senhor quer nos dar uma visão capaz de discernir bem as coisas de uma maneira perfeita. Uma vida em direção à maturidade espiritual. Como nós temos em um texto bíblico que declara: quando eu era menino, eu agia como um menino. Mas nós crescemos, Senhor, e quando chegamos a novas fases da nossa vida, precisamos nos portar como homens e mulheres maduros, Senhor. Os discípulos perderam esse fio da história. Eles viveram a metade do ministério de Jesus, até ali aquele momento, e paralisaram ali. E só que o Senhor Jesus abriu os olhos deles, e nós te pedimos também, Senhor, quando necessário for, abra os nossos olhos. Nenhum de nós aqui, Senhor, está livre de viver essa estagnação, de viver preso a coisas do passado, mas o que nós não queremos, Senhor, é se entregar para isso. Se um dia o nosso pé tropeçar nisso, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa se livrar dessa armadilha, dessa cilada. Nos ajude, Senhor, a sermos discípulos maduros, discípulos que discernem bem as coisas, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custas, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra nessa manhã e te pedimos, Senhor, nos conduza nessa palavra. Obrigado, Deus, pela Tua revelação. Obrigado pela Tua instrução. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que tivemos a oportunidade de ler mais um trecho, Senhor, do Evangelho de Marcos juntos aqui. E que o Senhor continue falando conosco, Senhor, de uma maneira poderosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada filho do Senhor aqui nesse lugar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar por um instante. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos o culto dessa manhã, só dividir com vocês aqui uns avisos importantes da rotina aí da nossa igreja nesse fim de ano. Lembrando aí a toda a igreja que no
dia 25 desse mês, nós temos um compromisso aqui marcado, aniversário do irmão Denesi, celebração do aniversário dele, vai ser aqui na igreja, a partir das 19 horas, irmão Denesi convida toda a igreja para esse tempo de ação de graças, esse tempo de gratidão a Deus, dia 25 de novembro, no sábado, e eu peço também que a igreja separe na agenda, dia 26 também, no culto da noite, nós vamos ter o culto de ação de graças, o nosso culto anual de ação de graças, onde a gente combina de cada um trazer aí também uma fruta, a gente monta uma mesa para termos um tempo de comunhão no final. Por que fruta? Porque frutos simbolizam bênçãos recebidas, simbolizam colheitas, e é um dia de nós celebrarmos as colheitas que o Senhor nos abençoou ao longo desse ano. Então, dia 26, nós temos esse compromisso também, essa data muito especial, dia de ação de graças. E dia 2 de dezembro, nossa confraternização anual também, a confraternização da IMEFRE. Esse ano vai acontecer na casa do irmão Marcos, que vai nos receber lá. E o valor é R$20 por pessoa. Só que eu tenho falado aqui, se alguém estiver passando por alguma dificuldade, pastor, estou desempregado, pastor, lá em casa é muita gente, pastor, eu acho que eu não vou por causa de dinheiro, me procura, por favor, não deixe de ir sem falar comigo. E aí a toda a igreja, o valor de R$20, para a gente poder custear aí um churrasco, para a gente poder separar aí uma tarde abençoada, a gente poder estar ali celebrando ao Senhor e orar para fazer um sol bacana também, que é sempre bom, né? Que seja um dia de bênção aí para todos nós, de celebração. E no dia 17 de dezembro, nós teremos a nossa celebração de aniversário da IMEFRE. Já separa aí na tua agenda para estar conosco. Culto da noite, teremos um pregador convidado com a gente. Em breve estarei compartilhando com a igreja quem será, mas tenho certeza que o Senhor já está preparando esse dia para agradecermos muito também por mais um ano de vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus nos abençoe, nos vemos mais tarde no culto da noite, que o Senhor te leve em paz para sua casa, que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Saudar os nossos visitantes, muito feliz de ver vocês aí, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, família amada, família querida, lá de Pilares, né, lá de Pilares. Eu tô vendo aqui, minha vista tá um pouco embaçada, né, minha lente deu uma embaçada no final, mas deu para reconhecer vocês. Deus abençoe, muito feliz demais de ver vocês aí, Filipão, um abraço, cara, depois a igreja vai estar também abraçando aí os irmãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Domingo abençoado a todos, vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus e ir para casa, ter uma tarde aí de bênção em nome de Jesus. Eu vou pedir para a Ana fazer essa oração aqui. Vem cá, Ana, por favor, orar por nós, agradecendo pelo culto da noite ou da manhã. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que foi vivido, Senhor Deus, aqui na Tua casa. Desde a escola dominical até o culto, Senhor Deus, nós sentimos a Tua presença. Pai querido, abra os nossos olhos, Senhor Deus, e abra também, Senhor Deus, os olhos do nosso coração, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar na Tua presença, Senhor Deus. Que nada, Senhor Deus, possa fazer com que nós viemos, Senhor Deus, nos afastar, Senhor Deus, do Teu amor, Senhor Deus, daquilo que Tu queres para cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por todos os milagres, Senhor Deus, realizados na vida da Tua igreja, Senhor Deus, na vida de cada família aqui representada, Senhor Deus, e na vida de cada um. Pai querido, que nós possamos, Senhor Deus, como foi visto hoje, Senhor Deus, e aprendido na escola dominical, que nós possamos continuarmos na nossa caminhada, Senhor Deus, sem olharmos, Senhor Deus, para os lados, Senhor Deus, mas que nós possamos continuar olhando, Senhor Deus, para a frente, Senhor Deus, para o alvo, Senhor Deus, que é, Senhor Deus, estarmos contigo um dia, Senhor Deus. O nosso alvo é a Ti, Senhor Deus. Dai-nos força, Senhor Deus. Abençoa cada um aqui.
Como também já foi pedido, Senhor Deus, libera, Senhor Deus, o teu amor, a tua segurança, Senhor Deus, sobre o nosso bairro, Senhor Deus. Protege, Senhor Deus, que nenhum mal, Senhor Deus, venha alcançar, Senhor Deus, a vida de ninguém. Senhor Deus, dai-nos um domingo abençoado na tua presença, Senhor Deus, que possamos ter um domingo agradável, Senhor Deus, e que à noite, Senhor Deus, possamos estarmos aqui novamente para aprendermos, Senhor Deus, cada vez mais de ti, Senhor Deus. Tudo isso nós te pedimos e muito mais te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Senhor, amém, a Pai. graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, repousa sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.